Bom dia, nono ano! Como estão todos? Eu espero que estejam todos bem, de preferência em casa. Nossa aula de ética de hoje vai falar sobre o trabalho infantil. A gente estava falando sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criado ali em 1990, né? Porque antes não existia. O que existia era o Código de Menores para crianças e adolescentes que cometiam infração. Então, assim, o ECA ele foi um passo muito grande porque ele reconhece, né, a criança e o adolescente como indivíduo de direito e reconhece que a família, o Estado e a sociedade têm deveres para com essa criança e que ela tem direito à educação, ela tem direito à saúde, ela tem direito à vacinação, né? Então, assim, é realmente o reconhecimento da criança como um sujeito de direito. E hoje a gente vai falar do trabalho infantil, né? Brincar é um direito fundamental à criança, em questão principalmente para a questão do seu desenvolvimento é, é, físico e psíquico, né? Entretanto, milhares de crianças no Brasil e no mundo vivem uma dura realidade de trabalho infantil, deixando de lado momentos de lazer e principalmente momentos de aprendizagem, né? Em 2004 e 2015, o trabalho infantil caiu pela metade, né? 5,3 milhões para 2,7 milhões de crianças e adolescentes. Mas o número são ainda preocupantes, porque é um número alarmante. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2016, 2,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 14 anos estavam trabalhando e não estavam devidamente matriculados em uma sala de aula ou, né, tendo um momento que realmente é um momento nessa fase, um momento de lazer, um momento de aprender, um momento de se desenvolver. Mas o que é o trabalho infantil? Vocês sabem o que é o trabalho infantil? Então bora lá. O trabalho infantil, ele na verdade ele é caracterizado como todo trabalho realizado por uma criança e adolescente abaixo da idade mínima permitida pela legislação. Então, assim, o ECA, ele legisla sobre esse direito da criança, né, de não trabalhar ainda abaixo dessa questão da idade para se trabalhar. E na idade, na verdade, você não é um trabalhador oficial, você era um menor aprendiz. É por isso que existem programas como Jovem Aprendiz. Bora lá. De acordo com as leis brasileiras, o trabalho é proibido antes dos 16 anos de idade, exceto na condição de menor aprendiz, a partir dos 14 anos, o que eu falei ainda há pouco, né? E antes da maioridade na condição de aprendiz ou emprego, os adolescentes também não podem trabalhar à noite ou em um local insalubres ou perigosos. Eu vou estar trazendo aqui só para vocês vislumbrarem o que é o trabalho infantil, trazendo aqui uma pequena historinha para vocês, né, de Renan e Silvio. Renan mora no subúrbio de Salvador e tem 12 anos de idade. O Silvio, ele mora na Cidade Baixa, mais precisamente na Ribeira, e também tem 12 anos de idade. O Renan acorda cedo, por sinal, e vai vender dentro dos ônibus balas, né, como Ice Kiss, salgadinho, Doritos e tudo mais. Já é... já Silvio, ele acorda cedo também, mas assim os pais acordam ele cedo, justamente para fazer algo ao contrário, que é para ele estudar, né? Devido à pandemia, o Silvio tem que acordar cedo porque é uma semana de aula. Existem semanas de aula online para ele estudar direitinho no colégio, né? Tem atividade que ele tem que enviar para os professores, tirar dúvidas. Já o caso do Renan é diferente. O Renan está em fase de ser matriculado em um colégio, em fase também de estar estudando. Porém, todos os dias
ele acorda cedo e vai trabalhar. Renan é filho de uma mãe, né, que não tem muito recurso, que ficou viúva e tem 4 filhos. Ele, na verdade, seria o filho mais velho e ele vai trabalhar. Porém, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Renan ele não está na idade hábil para estar trabalhando, principalmente, né, porque ele não tem nem idade ainda para ser um menor aprendiz. Ele não tem 14 anos, ele só tem 12 anos. Né? Aí veja a diferença. O que é o trabalho infantil? O trabalho infantil é isso. E muitas das vezes é um trabalho que não é bem remunerado e não é acompanhado, porque assim, quando você é um menor aprendiz, tem uma questão toda que você tem que estar devidamente matriculado no colégio, você tem que ter boas notas, você tem que comparecer às aulas. Então assim, existe toda uma questão, né, do menor aprendiz aí para que a criança esteja, né, dentro de uma instituição de aprendizagem, né? E o Renan ele faz um trabalho informal, que é vender doces e salgados dentro de ônibus de Salvador. Já o Silvio, ele está, né, dentro do que a lei vai legislar, né, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele está devidamente matriculado em um colégio por sinal particular. Ele está estudando, ele está fazendo atividades, mesmo com a questão da pandemia, né? Então, assim, o certo seria que todos tivessem o mesmo direito que o Silvio, que pudessem estudar, né? O momento para estudar, o momento para aprender e o momento também para brincar, para se divertir, até porque é nessa faixa etária que está ali acontecendo o desenvolvimento. Você está saindo você está ali na fase da adolescência, saindo da fase da criança para o desenvolvimento seu, para chegar a ter um adulto. Tá bom? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau. Forte abraço.